Vamos lá. Reinaldo ajuizou ação monitória contra o Estado. Monitória contra a Fazenda cabe? A gente já viu aqui que cabe, né? Fundado em prova escrita sem eficácia de título executivo, tudo bem. Pretendendo haver o pagamento de dívida pecuniária, tudo bem. Citado o Estado, o réu deixou de opor embargos à ação monitória no prazo legal. Bom, aqui o Estado deixou de opor embargos à ação monitória no prazo legal. Óbvio que você já sabe também que não se aplicam os efeitos da revelia na ação monitória, mas vamos analisar item por item. O que é que o juiz deve fazer? Declarar a constituição de título executivo judicial em favor do autor, exigindo-se o reexame dos autos ao tribunal para reexame necessário, independentemente do valor da dívida. Presta atenção aqui que essa questão é uma questão inteligente porque ela vai tratar de dois institutos, monitória e remessa necessária. A questão ela vai trazer para você aqui dois institutos para que você possa responder a questão. Se você só souber monitória ou só souber remessa, vai ter dificuldade. Você precisa associar as duas coisas aqui. Então, o juiz tem que declarar a constituição de título executivo judicial em favor do autor, exigindo-se a remessa dos autos para reexame necessário, independentemente do valor da dívida, declarar a constituição do título executivo extrajudicial em favor do autor, exigindo-se a remessa dos autos ao tribunal para reexame necessário se o valor da dívida for igual ou superior a 500 salários mínimos, extinguir o processo sem resolução do mérito por carência de ação, dado que a fazenda não pode ser ré em ação monitória, aqui você já pode afastar, declarar a constituição de título executivo judicial em favor do autor, exigindo-se a remessa dos autos ao tribunal para reexame necessário se o valor da dívida for igual ou superior a 500 salários mínimos, declarar a constituição de título executivo judicial em favor do autor, não se exigindo a remessa dos autos ao tribunal para reexame necessário, independentemente do valor da dívida. Aqui são dois institutos que você precisa conhecer para poder responder a questão. Monitória e reexame necessário. Vamos à solução da 40. Antes de tudo, o reexame necessário ou a remessa necessária se aplica à ação monitória. Lá no artigo 701 do Código de Processo Civil, você tem aqui, se a ré Fazenda Pública não apresentar os embargos do 702, são os embargos, nesse caso, no que diz respeito à ação monitória, aplicar-se-á o disposto no 496. 496 é o artigo da remessa necessária no CPC. Então, o 701, parágrafo 4º, está dizendo que cabe remessa necessária na monitória, observando-se a seguir no que couber o título 2 do livro 1 da parte especial, essa parte aqui é a parte do cumprimento. Então, quais são aqui as atitudes do juízo se a Fazenda Pública não apresenta embargos da monitória? Nesse caso, o que é que o juiz faz? Ele passa a análise da existência ou não da remessa necessária, e aí, se houver remessa, ele manda para o tribunal, se não houver remessa, ele inicia o cumprimento. Então, o 701, parágrafo 4º, ele dá a solução do que o juiz tem que fazer no momento em que a Fazenda Pública ela se mantém inerte na monitória. Ele vai analisar, cabe remessa, eu sei que cabe, mas a hipótese aqui é de remessa, a gente sabe que tem situações que cabe remessa, tem situações que não cabe, então, cabe remessa? Cabe, eu mando para o tribunal. Não cabe, eu dou início ao cumprimento. Então, quando a letra A fala declarar a constituição de título executivo judicial, sim, nesse caso, a decisão judicial que dá início ao cumprimento, nesse caso, na monitória, é título executivo judicial, não extra. Nesse caso, a monitória começou com um documento que não tem força executiva, mas no momento em que o juiz dá razão ao autor da monitória, isso vira um título executivo judicial, em favor do autor, exigindo-se a remessa dos autos ao tribunal para reexame necessário, independentemente do valor da dívida? Não. Então, a parte da monitória na letra A está ok, mas a parte da remessa necessária, não. Por quê? Porque está sujeita ao duplo grau de jurisdição, as decisões, as sentenças proferidas contra a União, Estado, DF, município, que julgar procedente no todo ou em parte, aí fala aqui, no que diz respeito ao parágrafo 3º, não se aplica o disposto nesse artigo quando a condenação ou proveito econômico for de valor certo e líquido inferior a 500 salários mínimos para os estados. Então, como ele fala aqui no enunciado lá em cima, Reinaldo ajuizou a ação monitória contra o estado, então não é independentemente do valor. Os 500 salários mínimos aqui é justamente o corte
para saber se haverá situação envolvendo a remessa necessária ou não. Então, não se aplica o disposto neste artigo, a remessa necessária, quando a condenação ou proveito econômico obtido da causa for de valor certo e líquido inferior a 500 salários mínimos. Então, igual ou superior a 500 tem remessa. Então, qual é o problema aqui da letra A? A monitória está ok, porque o que se forma é título executivo judicial, mas a parte da remessa não está ok. Letra B, aí agora ficou fácil, né? Declarar a constituição de título executivo extrajudicial, a parte da monitória aqui está errada. O título é judicial. Exigindo-se a remessa dos autos ao tribunal para reexame, se o valor da dívida for igual ou superior a 500, aí a parte da remessa está ok, mas a parte da monitória não. Na letra C, uma coisa aqui importante que eu preciso chamar a atenção de vocês. Quando você diz aqui no 701 lá da monitória, só para mostrar para vocês que o título aqui é executivo judicial, sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento. Essa decisão que defere a expedição de mandado de pagamento é uma decisão judicial que se sujeita a reexame necessário e ela forma um título executivo judicial. Aí, de entrega ou mandado de pagamento, de entrega de coisa ou de execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Está aqui, o mandado, a expedição do mandado na ação monitória. Em cima dele cabe remessa. E por que é importante você saber que em cima dele cabe remessa? Porque aqui ele não está nominado como sentença. É uma decisão que defere a expedição do mandado de pagamento. Mas contra ele cabe remessa necessária, nós acabamos de ver lá em cima. O parágrafo 1º diz: o réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Olha que coisa interessante. Caiu em alguma prova oral aí, de algum Ministério Público, acho que foi de Goiás, não sei, para que você dissesse o que era sanção premial no Código do Processo Civil e citasse exemplos. Quando a gente estuda o Código de Processo Civil, principalmente quando a gente estuda o Código de Processo Civil sem estudar o código a partir de uma doutrina que seja interessante, ou seja, quando a gente estuda só para a prova objetiva, a gente está acostumado a identificar no Código de Processo Civil apenas as sanções punitivas, né? Mas o nome sanção dá margem efetivamente a uma previsão de punição ou de prêmio. Então, sanção premial, na verdade, é o quê? É quando o Código do Processo Civil estabelece uma conduta que deve ser realizada por uma das partes e, quando ela realiza, ela se livra de uma punição. Então, quando ela não é punida, ela se livra de uma punição, isso é um prêmio, chama-se sanção premial. A doutrina que estuda direito processual civil de uma forma mais séria trata disso. E o MP lá, Goiás, perguntou isso, acho que foi o MP Goiás, e acho que foi na prova oral, não me lembro. Ou prova oral ou prova subjetiva. Perguntou lá o que é sanção premial no Código de Processo Civil e cita exemplos. Sanção premial no Código de Processo Civil é quando a lei estabelece uma conduta da parte que, uma vez efetivada pela parte, livra a parte de uma punição. E, ao livrar a parte de uma punição, nós temos, no caso específico, um prêmio legal. Por isso que sanção premial. E aí, essa é uma hipótese de uma sanção premial. Se o réu aqui, na monitória, ele cumpre o mandado que determinou pagamento, entrega de coisas, execução de obrigação de fazer ou não fazer no prazo, ele está isento do pagamento de custas. Então, isso é uma sanção premial. E muita gente se embananou lá na prova para dizer isso, porque nunca tinha sequer ouvido falar em sanção premial no Código de Processo Civil. Eu me lembro que alguém perguntou isso em algum grupo que eu tenho da advocacia pública e, salvo engano, eu respondi a questão e, salvo engano, citei exatamente esse exemplo aqui de sanção premial do Código de Processo Civil. Agora, o parágrafo 2º, constituir-se-á, quase que não sai, de pleno direito o título executivo judicial. Então, eu trago aqui o parágrafo 2º do 701, justamente para te mostrar que aqui, quando o juiz estabelece o mandato de cumprimento, o mandado de pagamento, de entrega de coisa, de execução de obrigação de fazer ou não fazer na ação monitória, você tem a constituição de um título executivo judicial e, por isso, isso aqui está equivocado. Pessoal, vocês pararam de falar aí do bate-papo, me digam se está tudo ok, tá? Porque para a gente não se perder aqui.
Muito bem. Quem sabia da sanção premial? Quem já conhecia aqui sanção premial? Ou quem não conhecia, né? Porque esse é o tipo de coisa que se você não souber o que é, não dá para enrolar, né? Se não souber o que é, não dá, se não souber exatamente o que é, não dá para enrolar. Bom, agora vocês sabem, né? Inclusive foi objeto recente aí de prova, sanção premial. A sanção pode ser punitiva ou a sanção pode ser premial. E depois que você conhece, fica muito simples. Bastava com que você dissesse exatamente o que é sanção premial e citar um exemplo, tá aí o exemplo na monitória, né? Depois que você conhece, fica mais fácil. Letra C. Extinguir o processo sem resolução de mérito? Não, porque você tem aqui a admissibilidade da monitória contra a Fazenda. Letra D. Declarar a constituição de título executivo judicial em favor do autor, exigindo-se a remessa para reexame quando a dívida for igual ou superior a 500 salários mínimos. Beleza, aqui você tem ação monitória mais remessa, monitória ok, remessa ok, resposta letra D. E a letra E. Declarar a constituição de título executivo judicial, monitória ok, não se exigindo a remessa dos autos ao tribunal para reexame necessário, independentemente do valor, remessa não ok, então está equivocado. A questão aqui foi muito bem elaborada pelo examinador, que juntou aqui exatamente monitória e remessa, e na letra A você tinha monitória ok, remessa não, na letra B você tinha monitória não ok, remessa ok, ele inverteu. Na letra C, ele estabeleceu aqui uma outra situação, dizendo que é inadmissível aqui a ideia de monitória contra a Fazenda, a gente sabe que não é verdade. Na letra D ficou monitória ok, remessa ok, e na letra E ficou monitória ok, remessa não.